Hoje vamos falar sobre a transação tributária do Estado de São Paulo, o tal Acordo Paulista, do artigo 43 da Lei 17.843. Essa lei ela veio trazer inúmeros benefícios, mas também algumas dúvidas, algumas incertezas, e nós estamos fazendo aqui uma jornada tributária para esclarecer esses tópicos e já conversamos com o doutor Marcelo, também conversamos com o doutor André Félix e também participamos de uma palestra, um mini congresso, onde estava presente a procuradora-chefe, doutora Elaine, da PGE de São Paulo, do qual foi esclarecidos muitas dúvidas que eu quero falar hoje para vocês aqui. Dúvidas essas que nos diz respeito principalmente com relação aos precatórios. A jornada tributária. Eu sou Gustavo Bachega, presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios e também da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, subseção de Pinheiros. Eu gostaria de convidá-los, vocês que estão aqui nos assistindo, para que nos siga nas redes sociais, para que nos siga também no YouTube, para que ligue aí, acione aí o sininho de notificação, comente, compartilhe os vídeos, para que nós possamos saber o que vocês estão gostando e o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Contamos com a participação de vocês, ok? Então vamos lá para as primeiras questões que esses últimos bate-papo, os últimos podcasts nos trouxeram de revelação e de informação, e também essa palestra que eu participei com a doutora Elaine Mota, que é a chefe da Procuradoria da PGE de São Paulo, nessa área de transação tributária. Foi um bate-papo muito bom, mas a primeira dúvida e o primeiro esclarecimento que eu gostaria de trazer para vocês aqui é com relação aos descontos que estão nesse artigo 43, que é do Acordo Paulista. E olha, que vai somente até dia 30/4, 30 de abril de 2024. Então atenção com esse prazo aí. Mas a dúvida que vinha causando, conforme a redação da legislação e que o manual interno da Procuradoria veio esclarecer, foi isso que ela comentou com a gente, é o seguinte: sobre os descontos de juros e multas. Sabemos que primeiro é aplicado o desconto nos juros de 100%, depois de reduzido esse desconto de 100%, é que é aplicado o desconto da multa de 50%. Então, isso aí já gera bastante benefício para as empresas que querem fazer a adesão. Mas o benefício maior e o duplo benefício que todos estão procurando é com relação à utilização do precatório. E aí eu queria gastar um tempo maior com vocês para que vocês possam se utilizar desse sistema de precatórios para aí sim ter o duplo desconto que todos estão almejando nesse acordo, nessa transação tributária. Então vamos lá. Depois desses descontos que eu me referi, de juros, multas e os honorários da Procuradoria, vocês podem ainda utilizar o precatório para pagamento desse parcelamento ou dessa dívida consolidada. A grande dúvida que se tinha era se esses pagamentos podiam ser feitos de uma vez só, no momento da dívida consolidada, ou se eles podiam ser utilizados os precatórios para pagar as parcelas do parcelamento. Bom, nessa nossa conversa, nessa nossa palestra que tivemos com a procuradora-chefe, ficou muito claro que não tem regulamentação para utilizar os precatórios nas parcelas mensais do parcelamento. A regra hoje estabelece que o contribuinte ou o devedor necessita de dar em pagamento o valor total em precatórios após as reduções de juros e multa. Só que aí inviabilizará para muito contribuinte, infelizmente, a adesão a essa dupla redução, a esse duplo benefício tributário.
Por quê? Porque muitos não vão ter a capacidade de adquirir os precatórios de uma vez só, ou no montante total que precisa. E aí surgiu a minha grande crítica a esta medida, que eu falei para ela e falei em público, e eu expliquei o seguinte: dessa forma que a legislação está constituída, novamente vão ser só favorecidos com esse duplo desconto aqueles que têm mais poder aquisitivo, ou seja, aqueles que têm mais dinheiro, os maiores contribuintes. E aí, aqueles que são menores e os que mais precisam ser ajudados acabam sendo prejudicados, ou seja, fere a lei da isonomia, fere a regra da igualdade, né, que é um princípio consolidado no direito constitucional brasileiro. Então, qual foi a minha sugestão? Para que houvesse uma nova modulação, que houvesse uma nova regulamentação e que sim se estendesse esse benefício para utilizar os precatórios também para o pagamento das parcelas do parcelamento. E aí eu dei nessa ocasião várias sugestões. Foi bacana porque o feedback que nos deram nesse nosso bate-papo foi assim: doutor Gustavo, você como presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios pode fazer um ofício encaminhando essas ideias suas, tanto para o governo do Estado de São Paulo, como para nós, da Procuradoria da PGE de São Paulo, justamente solicitando essas mudanças que realmente são muito benéficas para o contribuinte. Eu vou aproveitar, já estou redigindo este ofício pedindo para que ocorra esta alteração e esta nova regulamentação, incluindo alguns pontos que eu vejo que são benéficos para o contribuinte e que poderiam sim ser alterados. Por exemplo, o pagamento dessa entrada de 5% é outro problema que alguns contribuintes vão ter ao aderir a este programa de benefício, a estes tão sonhada redução nesses parcelamentos, que foram agora trazidos por essa transação tributária, que é muito benéfica para o Estado de São Paulo. Então, neste ofício, eu vou pedir para que esta entrada de 5% também seja parcelado. Pode até ser em menor quantidade, como, por exemplo, em 6, ou em 12, ou em 24 parcelas, para que o contribuinte possa, sim, fazer essa adesão sem ferir o caixa da sua empresa, ou até mesmo inviabilizar a adesão do contribuinte devedor. Isso é bom para o Estado e é bom para o contribuinte. Outro ponto que haverá nesse nosso ofício de mudança é que a utilização do precatório não seja só no momento total da adesão, tendo que oferecer o valor total de precatórios. Isso eu argumentei porque a mesma regra que vale para você dar o bem em garantia. Nessa legislação, quando é necessário dar o bem em garantia, ou seja, quando as parcelas superam 60 parcelas do parcelamento, é obrigatório o contribuinte oferecer um bem em garantia. Só que ele pode se manifestar o interesse de dar este bem em garantia e ele tem até 60 ou 90 dias para juntar este bem que ele quer oferecer em garantia. Se durante este período ele não conseguir juntar este bem, o parcelamento dele vai ser rescindido. Então eu vou pleitear para que essa mesma forma, esse mesmo prazo, seja também dado ao oferecimento dos precatórios. Então vamos lá entender a regra. Depois de o contribuinte pagar a entrada dos 5%, seja à vista ou seja parcelado conforme nós estamos pleiteando, ele vai ter o desconto de juros, depois o desconto das multas, lembrando que juros é de 100%, multas é de 50%, e depois vai ter um valor consolidado após esse desconto, correto? Sobre este valor, o contribuinte tem que oferecer o precatório do valor integral neste valor. Acontece que muitos não vão ter a capacidade financeira para dar este precatório no valor integral em pagamento. E aí eu estou pleiteando duas possibilidades. Primeiro,
é que o contribuinte possa ter o mesmo prazo de oferecer a garantia, que seja de 60 ou 90 dias após o seu pedido à adesão deste parcelamento. E também para aquele contribuinte que nem assim terá condições financeiras, para que ele possa oferecer o seu precatório nas parcelas mensais do parcelamento. Para o Estado e para a Procuradoria, eu argumentei nessa palestra que não haverá prejuízo nenhum. Ora, se o contribuinte não conseguir juntar o seu precatório nesse prazo de 60 ou 90 dias, o parcelamento dele será indeferido, no mesmo molde como acontecerá se ele não juntar a sua garantia, quando o parcelamento dele superar 60 parcelas. E nas parcelas mensais do parcelamento, também não haverá nenhum prejuízo para o Estado e nem tampouco para a Procuradoria do Estado de São Paulo, porque se o contribuinte não juntar o precatório na parcela mensal do pagamento, na terceira parcela que ele não conseguir fazer isso, o seu parcelamento será automaticamente rescindido, a mesma forma que é feito quando é pago em dinheiro. Então veja bem, se a pessoa não puder pagar em dinheiro as parcelas depois da adesão, na terceira parcela que ele não paga, o seu parcelamento será rescindido. A mesma regra deveria ter para aquele que optar em pagar em precatórios. O que eu estou tentando dizer é que o precatório ganhou um protagonismo ainda maior nessa transação tributária. A utilização do precatório para pagar as parcelas do parcelamento ou até mesmo o parcelamento total de uma vez só, ele gera um duplo desconto para o contribuinte devedor tributário. Já se o contribuinte não puder dar em pagamento os precatórios, ele terá uma redução muito menor do que aquele que tem condições de adquirir o precatório ou que tem já o precatório em estoque, porque muitas empresas já têm precatórios. E essas empresas que têm precatórios poderão utilizar esses próprios precatórios para adesão, para o pagamento da transação tributária. Então acaba tendo aí uma falha na isonomia se nós não fizermos uma alteração na legislação. Foi isso que eu chamei a atenção. Nós não podemos favorecer aquele contribuinte que é mais abastado financeiramente ou tem mais condições financeiramente em detrimento daquele que tem menor capacidade contributiva, que tem menor capacidade de pagamento. Porque aí nós estamos ferindo um princípio constitucional que é da isonomia. Portanto, as regras que existem tributariamente falando, elas têm que ser regras que dão os mesmos benefícios para o contribuinte de maior capacidade financeira e para aquele também de menor capacidade financeira. Por isso que eu estou clamando e solicitando essas alterações que vão sim beneficiar todos os contribuintes de forma isonômica, ou seja, igualitária, de forma igual. Falando sobre esses aspectos, eu quero lembrar a vocês as regras desse Acordo Paulista de forma bem rápida e bem resumida, porque eu fui falando de vários tópicos, sempre com a utilização de precatórios, e pode ser para alguém que está nos ouvindo, não ficou claro, principalmente para aqueles que não escutaram os vídeos anteriores ou os podcasts anteriores. Só que antes de continuar, eu quero lembrar vocês de nos seguirem, de participar aí do nosso YouTube e de nossas redes sociais também. Com relação ao YouTube, lembre de acionar o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Façam também a curtida em cada vídeo. Isso é muito importante para que alcance mais e mais pessoas que precisam de informações verdadeiras e atualizadas. Lembre também de comentar em nossos vídeos. Isso é muito importante para que eu saiba o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês estão gostando e o que não estão gostando. Isso é muito importante para a desenvoltura dos nossos próximos vídeos, ok? Eu conto com a participação de todos vocês. Bom, então vamos falar
sobre as regras desse Acordo Paulista. Quais são as regras hoje válidas, que estão na lei e que todos podem aderir? Primeira regra: é necessário pagar uma entrada para a adesão. Essa entrada é no valor de 5% do valor do seu passivo. Também você vai ter direito a descontos. Quanto de desconto? 100% nos juros, 50% nas multas. E você poderá parcelar este saldo. Após esses descontos e após o pagamento dessa entrada, vai sobrar um valor da dívida, que chamaremos agora de valor consolidado. Sobre esse valor, o contribuinte pode pagar com precatórios. É muito importante você entender que o pagamento dos precatórios é após essas reduções e após o pagamento dessa entrada de 5%. Então, ao utilizar o precatório para pagar esse saldo remanescente, esse valor que deveria ser parcelado, o contribuinte vai ter uma dupla redução. Também pode utilizar créditos tributários para pagar esse valor consolidado da dívida. Lembrando que, tanto para precatórios como para créditos tributários, é limitado a utilização em até 75% do valor deste montante consolidado. E o saldo remanescente poderá ser parcelado em até 120 meses. Agora, é muito importante também o contribuinte saber sobre as garantias que são obrigatórias nesse parcelamento. Se ele optar por um parcelamento menor em até 60 parcelas, não é obrigado juntar garantia. Mas, se ele for parcelar em 60 parcelas ou mais, ou seja, 61 em diante, aí sim é obrigatório o contribuinte dar em garantia o valor total que será parcelado. Feito esses esclarecimentos, vamos voltar no assunto do precatório. Por isso que eu disse no início que os precatórios ganharam um grande protagonismo. Nesses últimos podcasts, nos últimos vídeos que nós fizemos, um dos entrevistados meu foi um tributarista, o Dr. André Félix. E ele explicou a dificuldade que vai ser do contribuinte utilizar de créditos tributários para pagamento dessa dívida consolidada. E ele deu as razões, que realmente é muito difícil o contribuinte ter este volume em créditos acumulado, porque foi muito restrito qual tipo de crédito tributário que o contribuinte poderá utilizar. Já com relação aos precatórios, não houve uma limitação, muito pelo contrário, está aberto. Todos os precatórios do Estado de São Paulo poderão ser dados em pagamento desse saldo. Sobre a utilização de precatórios, também é importante eu chamar a atenção, porque é um assunto que todo mundo está querendo, e agora está uma corrida desenfreada para a compra e aquisição de precatórios, obviamente, porque ao adquirirem precatórios, como eu falei, o contribuinte devedor terá um duplo benefício que é muito importante e é muito relevante na questão de redução da dívida. E, obviamente, todo mundo quer pagar menos, né? Porque isso ajuda e ajuda muito. E se tem lei para isso, a pergunta é, por que não? Né? Mas quem pretende mesmo utilizar o precatório para essa redução tão grande do Acordo Paulista tem que ficar atento com os prazos. É importante, e o que eu vejo que está causando muita confusão nas pessoas, quando eu falo que o prazo se encerra dia 30/4 de 2024, que é 30 de abril de 2024. Eu estou me referindo apenas à transação tributária do artigo 43 da Lei 17.843. Tá bom? Fique claro isso. É fato e é verdade que esta é a transação que gera maior benefício para o contribuinte. Mas a transação não vai parar. A possibilidade de você utilizar precatórios também para pagar
a transação tributária não vai terminar dia 30/4. Você vai poder utilizar após esse período, após esta data. E esta lei não tem prazo para terminar. Ela vai poder, enquanto a lei estiver em vigor, que nós esperamos que fique por muitos e muitos anos, você vai poder utilizar precatório para pagar parte da sua transação tributária. Claro que as reduções serão menores. Não haverá tanta redução assim como é agora neste programa especial que vigora somente até 30/4. Então tá claro isso, gente? Olha, vou repetir. A lei de transação, ela tem duas fases muito importantes. Uma especial, que vai até 30/4, essa sim tem prazo para acabar. E quem quiser fazer essa tem que correr. Após esse período, vai continuar a lei de transação tributária? Vai continuar a possibilidade de redução do passivo em parcelas, em até 120 parcelas, e ainda podendo utilizar precatórios? Sim, vai. O que muda? Muda que as reduções serão um pouco menores e também teremos o tal famigerado grau de recuperabilidade das empresas. O que é isso? O grau de recuperabilidade existem 3 níveis: empresas recuperáveis, empresas de difícil recuperação e empresas irrecuperáveis. Dependendo do grau que a tua empresa se enquadrar, o benefício será maior ou menor. Me perguntam, e essa transação especial que vai até 30/4, 30 de abril de 2024, também tem esse grau de recuperabilidade? Não, essa não tem. Por isso que ela é mais benéfica. Estamos entendidos com isso. Esclarecidos esse ponto, vamos falar então para quem quer aderir a este programa especial e quer utilizar o precatório para esse fim, para alcançar a tão sonhada dupla redução, que é um grande benefício tributário. Aqueles que pretendem aderir precisam acelerar, porque você vai ter que comprar o precatório, habilitar em seu nome até a data de 30/4. Qual que é a regra da Procuradoria? Para você fazer a adesão a este parcelamento e utilizar o precatório para pagar o saldo remanescente, você tem que informar qual precatório você vai utilizar. Para isso, o precatório tem que estar em seu nome. É um procedimento rápido, ok. Hoje é possível fazer uma habilitação ou uma transferência de titularidade, que nós chamamos, que é do cedente para o cessionário, de 10, 15, até 20 dias. É possível fazer. Claro que levando em consideração um bom profissional e aquele que, além de ter prática, tem proatividade para fazer isso acontecer nesse período curto. Então, como o prazo se encerra em 30/4 de 2024, para quem quer essa adesão, tem que começar a trabalhar agora, tem que começar a ir agora atrás de precatórios ou atrás de empresas especializadas em precatórios. E aí eu vou dar uma informação para vocês muito interessante e que pode ajudar bastante contribuintes que estão aí nos ouvindo e até mesmo os colegas advogados. Como vocês sabem, existem empresas especializadas na compra e venda de precatórios. Essas empresas já têm esse produto pronto, na grande maioria das vezes. Então, a minha dica é, para aqueles que querem adquirir precatórios para aderir a essa transação e ter o duplo desconto, que é muito benéfico, eu sugiro conversar com algumas dessas empresas especializadas. Por quê? Porque elas já têm o precatório para te fornecer por um preço bom, com um grande deságio, já tem equipe técnica para fazer a habilitação desse crédito em seu nome e também fazer a adesão a este programa de parcelamento. Ela já tem o pacote completo para te atender. E aí fica muito mais fácil de você fazer essa adesão sem o risco de perder esse prazo que se encerra na data de 30/4 de 2024. Eu repito bastante esse prazo
justamente para que você não esqueça e não saia da sua cabeça. Também, uma outra informação que eu vou dar para vocês, porque eu atuo nesse segmento há muito tempo e converso com todas as pessoas e todos que atuam nesse segmento. Já existem fundos de investimentos se especializando e se capacitando para atender aqueles contribuintes que não têm condições de adquirir o seu precatório à vista e de uma vez só. O que esses fundos farão? Eles bancarão essa operação para você, contribuinte. Claro que será cobrada uma taxa por isso. Eu não sei muito bem como isso será feito. Eu posso indicar para aqueles que me conhecem, para quem estão mais próximos, eu posso indicar esses fundos, esses investidores, que têm a intenção de comprar o precatório para você, ou seja, eles vão subsidiar a aquisição do precatório e eles poderão parcelar esse precatório para vocês. Sobre valor, sobre taxa, eu não vou me aventurar nesse assunto, eu prefiro que vocês tratem direto com esses fundos de investimentos que são especializados nessa prática tributária. Então, essas informações são muito valiosas para vocês que querem aderir a este programa, porque é um programa que realmente gera um desconto muito grande e que pode ou poderão salvar muitas empresas da falência ou até de ter aquela dívida impagável, né? Então fica aí as minhas dicas, fica aí as minhas sugestões para vocês. Já estamos chegando no final desse episódio, mas eu gostaria de lembrá-los de nos seguir nas redes sociais. Nos sigam também no YouTube. É muito importante a participação de vocês. Lembre de acionar o sininho para que você receba as notificações sempre que publicarmos novos vídeos. Lembre também de comentar nos vídeos, de curtir os nossos vídeos. Quando você curte um vídeo nosso no canal do YouTube, mais pessoas terão acesso a essas informações tão ricas, tão verdadeiras e tão atualizadas. Então faça a tua parte, comente, curtam os nossos vídeos. Isso poderão ajudar mais e mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. É muito gratificante poder falar com vocês. Nos acompanhem nos próximos episódios. Nós falaremos também sobre a reforma tributária e, é claro, sobre a transação tributária, tanto a estadual de São Paulo como a federal. Nós também falaremos sobre ela. Sempre que houver novidades, nós vamos trazer para vocês por aqui. Nos acompanhem nos próximos vídeos. Aguardo vocês lá.